Bom dia a todos. Salmo 23. Eu vou ler todo o Salmo, 6 versículos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar. Meu Deus, mais uma vez, brilha o radiante sol das tuas misericórdias sobre as nossas cabeças. E queremos pedir, Senhor, a tua palavra é a coisa mais radiante que temos. É um privilégio nosso ter a tua palavra em mãos, e deveria ser para nós, deve ser motivo de temor e tremor ter tua palavra. Se nós negligenciarmos tua palavra, nós estaremos fadados ao terror. E tem misericórdia do meu país, para que Deus, ainda tendo o Brasil, tendo a Bíblia na mão, Senhor, necessitamos que tu venhas abrir os olhos desse povo e trazer um avivamento na palavra, não esse avivamento diabólico que está acontecendo com essa organização ecumênica. Nós pedimos tuas misericórdias e que teu servo seja capaz, no poder do teu Espírito, para pregar o que deve ser pregado. Edifica teu povo e salva os perdidos. Em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. Eu vou dar rápidas as palavras que eu vou dar agora são rápidas as palavras que eu vou dar agora para vocês, no tocante ao esboço desse salmo. Lembra que eu falei para vocês que esse salmo divide-se em 7 partes. E essas 7 partes contam a nossa história. Aqui é a história do crente. Não está falando nada do não crente. É a história de quando eu fui salvo e o que Deus faz na nossa peregrinação até a chegada ao céu. Então, vamos lá. Vocês lembram a divisão? Nós temos aqui uma ovelha achada, versículo 1. Uma ovelha sustentada, versículo 2. Uma ovelha guiada, versículo 3. Uma ovelha disciplinada, versículo 4. Uma ovelha vitoriosa, versículo 5. Uma ovelha protegida, bondade e misericórdia, e uma ovelha glorificada. É a última parte, e esta é a parte que eu vou tratar nesta manhã. Com a bênção de Deus, faremos isto. Uma ovelha ou um pecador glorificado. Nesta última parte, querida igreja, queridos irmãos que me ouvem em todo o Brasil, a parte final é emocionante. Um pecador glorificado. Que fantástico! Nós saímos de onde? Do pecado,
da maldição, lá do terror, de uma condição que a Bíblia chama de o próprio Senhor Jesus Cristo, condição de vermes, para agora ser glorificado. Essa é a história do Evangelho. Começa lá embaixo e prossegue para todo sempre lá em cima. Perto do inferno, dentro do céu. Terror eterno, glória eterna. Olha a função do Evangelho. O Evangelho é assim. Ele lhe conta uma história completa da vida do crente. Em Hebreus, o escritor sagrado diz que é a tão grande salvação. Como podemos escapar? Então, é motivo de alegria. O Evangelho tem tudo o que precisamos. Não precisamos de autoajuda. Não precisamos dessa inovação que é colocada hoje nas igrejas. O Evangelho supre a igreja de tudo. Basta pregarmos o Evangelho. Não precisamos mudar. A Bíblia não tem outros elementos para, vamos dizer assim, ajudar o Evangelho. Nós não temos. O Evangelho tem tudo. Nós não precisamos de outra mensagem. A Bíblia não tem essas coisas. O que edifica a igreja? O que constrói a igreja? O que é que alimenta o rebanho? O grande e glorioso Evangelho. Ele é chamado em 2 Coríntios 4:4, o Evangelho da glória de Cristo. Agora, se você colocar o humanismo dentro, pronto, você vai precisar de autoajuda. Aqui tem tudo o que os santos de Deus precisam. Spurgeon falou a respeito do Evangelho. Diz que o Evangelho tem tudo em si para fechar hospitais, fechar os bares, acabar com as enfermidades, trazer os lares de volta. O Evangelho tem tudo, desde que seja pregado na sua pureza, não acrescentando nada na água. Se você adicionar um pouco de açúcar na água, virou humanismo. Se você colocar no pão da vida um lanchezinho lá dentro, acabou com tudo. É o pão. É simples o Evangelho. Água e pão. Pronto. Então tem tudo aqui. E minha esperança é que vocês que acompanharam essa longa história, mais breve história, né? Porque foi contada rapidamente. Longa porque a mensagem é dinâmica, é extensa. Ela vem de eternidade a eternidade. Eu estou dando isso aqui para vocês amarem o Salmo 23. A história do Evangelho começa na eternidade e segue a eternidade à frente. Então os crentes estão envolvidos nisso. O Evangelho moderno não, é outro Jesus, é outra mensagem que não tem ligação nenhuma com as belezas da eternidade. É o que eu posso alcançar aqui. Como eu posso ganhar mais dinheiro? Como eu posso ter uma vida mais feliz aqui? Não, tem nada. A vida cristã é peregrinação. A vida cristã é contada desse ponto de vista. Eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Fui escolhido em Cristo. Não foi uma escolha porque eu merecia. A escolha foi no Filho, o Filho amado. O próprio Filho veio e na cruz se entregou para libertar o seu povo da miséria eterna. João 3,16 fala, para que não pereça, para que não caia no inferno. Pronto.
E então a história prossegue, é peregrinação. Não tem essa vida de amor ao mundo, não tem essa vida de romance. Como eu posso melhorar meu lar e tal e tal. Não tem nada disso. A Bíblia manda, cumpra o seu dever. A Bíblia diz para uma senhora crente, cumpra o seu dever. Fala para os homens crentes, cumpra o seu dever. Aos filhos crentes, cumpra o seu dever. Nós estamos em peregrinação, nós estamos numa jornada, há perigo à frente. Não tem que esse negócio não. Estamos caminhando para o lado. Milhões já foram. Nossa família eterna está lá. Glória eterna. Então a alegria e felicidade aqui é em Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mesmo que as coisas são boas, né? Mesmo que tenha tudo, a vida confortável, uma casa, vestimentas novas, mais comida do que a gente realmente precisa. Alegrai-vos no Senhor. Então vamos prosseguir agora, entrando nesse versículo final. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A versão corrigida diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Alguns pensam que está falando da casa do Senhor lá em Jerusalém. Não vejo assim. Por quê? Porque desmancha todo o propósito da nossa história. Quando a Bíblia fala longos dias no Velho Testamento, é a linguagem do Velho Testamento para falar de eternidade. Outra, por que viver no templo lá por longos dias? O judeu ia normalmente. Quem escreveu foi Davi. Davi não era da tribo de Levi, então ele não era sacerdote. Ele era da tribo de Judá. Então ele não podia entrar no templo. Ele podia chegar, se ele vivesse no templo de Salomão, quem construiu foi Salomão, nem foi Davi. Se ele estivesse vivendo lá, ele ficaria do lado de fora. Ele só chegaria meramente no altar de holocausto que ficava na entrada. Ele não podia habitar lá dentro. Então ele está falando aqui de quê? Da cidade de Deus. Eu vou mostrar isso para vocês. A primeira lição que deve saltar aos nossos olhos aqui nestas palavras mostra o quê? Que os santos estão numa jornada. Eu estou apenas repetindo, dando ênfase aqui para vocês. Vamos então analisar isso à luz do que nós entendemos. Por exemplo, a vida natural. Eu não estou falando da vida espiritual. Estou falando do povo em geral. Na minha vida, quando eu nem crente era. Estou falando do povo em geral. Ela mostra que os homens estão à busca de um lar que faz sentido à vida. Vocês podem notar que o homem no pecado, eles estão buscando um efeito eterno, um sentido de habitação eterna aqui. E não faz sentido. Eu vou mostrar por quê. Vão comigo ainda no Salmo 107. Esse salmo aqui é um salmo incrível, porque é o salmo que conta a história da misericórdia de Deus em favor dos homens. É um salmo que segue o Salmo 106. E você vai, eu sei, pastor, que segue, numericamente segue, mas espera um pouquinho. No Salmo 106 conta o quê? Conta como eu sou ingrato, como eu recebo
o prato de misericórdia de Deus na mão com comida. Depois de comer, eu cuspo no prato e jogo isso na face de Deus. É o Salmo 106. Foi assim com Israel e é assim conosco. Então, aparece o Salmo 107. Para quê? Para contar o fato que se Deus não agir com misericórdia, eu estou, como nós dizemos na linguagem, estamos ferrados. Né? Se Deus não usar de misericórdia, estamos ferrados. Então começa contando o quê? Conta de 4 maneiras. Eu não vou dar o estudo no Salmo 107, estou dando no Salmo 23. Mas é só para mostrar para vocês que tem 4 maneiras com as quais Deus lida com a raça. Uma, ele lida. Vamos explicar aqui para vocês. Vejam o versículo 3. Versículo 2 diz: digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. De onde então? Observe que passa de Israel, entra no mundo. Veja, congregou de entre as terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Agora a outra versão parece que fala do Sul, né? Mas na realidade, se vocês forem olhar tudo, vocês vão ver que é do mar, não é do Sul. Presta atenção agora. Tem 4 grupos. Primeiro nós temos os chamados peregrinos. Não trata aqui de pessoas tão pecaminosas, ladrões, né? Assassinos. Trata de pessoas comuns. Sabe aquelas pessoas que trabalham honestamente, querem comprar uma boa casa, querem viver, têm o seu carro, têm todo o seu modo de vida, querem passear, querem adquirir coisas melhores, estudam, alcançam, vamos dizer assim, excelências na vida. Muitos formam, são juízes, advogados, médicos e outras posições que eles alcançam na vida, mas eles são peregrinos. Olha o que diz então. Veja, andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. Essa é a história dos peregrinos. Então o que acontece? Ele quer uma casa, eu quero uma vida boa, eu quero dar o melhor para os meus filhos, eu quero dar isso, tudo coisa assim excelente, não tem nada de errado. Só que eles descobrem o quê? Eles descobrem que, olha o versículo 4, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Está vendo aqui? É o homem que busca nessas coisas e não acha nunca. Há um vazio lá dentro, há uma miséria lá dentro, há um vácuo na alma. Eles não acham. Então o que acontece? Veja, quando Deus intervém, versículo 6, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Está vendo? Tudo segue a mesma coisa. Tanto faz o peregrino, quanto faz aqueles drogados ali, aquele homem lá que é um desviado, teve tudo, frequentou a igreja, mas abandonou. Tudo na salvação é clamar. Está vendo? Agora vamos ver, eu estou rápido aqui, irmãos, por causa do que eu tenho que voltar ao texto, tá? Versículo, na sua angústia, versículo 7 agora, conduziu-os pelo caminho direito, para que fosse aonde? A cidade em que habitasse. Está vendo? A lição que temos aqui é a seguinte: quando a pessoa é convertida, ela encontra uma habitação permanente. Ela olha tudo que tem e diz: aqui não é meu lar, estou contente pelo que Deus me deu. Presta atenção na vida de Abraão. Era um homem incrível, rico. Abraão tinha tudo o que ele queria, Deus deu tudo.
ele tinha bens à vontade, gado, camelos. Ele tinha um grupo de homens criados por ele, trabalhavam para ele. Quando precisava matar um boi para fazer uma refeição para tudo, era assim. Mas aquele homem, quando chegou o ponto final da vida dele, Hebreus conta, ele olhou para a mansão celestial, ele viu pela fé uma cidade construída, não por homens. Ele já tinha olhado aqui na terra, ele viu Sodoma e Gomorra, ele diz, não quero. Ele viu outras cidades todas feitas por homens, tudo habitada por ímpios. Ele diz, não quero, eu tenho uma cidade construída no céu, eu irei para lá, minha esposa já foi. E foi assim que ele despediu. Isso é peregrinação. Está vendo? Aquela consciência de que eu tenho um lar. Eu vou deixar o Salmo 107 para outra ocasião. Eu quero retornar aqui. O que acontece aqui conosco é que não tem jeito, repito, de adaptar um lar aqui. Eu vou mostrar algumas razões, tem mais, obviamente, mas eu vou mostrar uma, é que nós vivemos apenas um dia. Eu estou vivendo hoje, amanhã é outro dia. Quando você levanta de manhã, que o sol começa a brilhar, a Bíblia é clara, em Lamentações, brilhou o sol da misericórdia. Você vai viver se Deus quiser. Está dizendo isto. Amanhã renova a misericórdia. Então, João, você quer viver mais? Deus está dizendo o quê? Se eu quiser. Se eu quiser tirar a tua vida, posso tirar. É um dia só. Ninguém vive mais. É um dia. Eu estou com 67 anos. Agora, conta os dias de 67 anos. É só multiplicar. 67 vezes 360 e tantos dias. Aí você já sabe o que tem. São dias de misericórdia. Agora, se você quiser saber mais, o Salmo 90 vai explicar isso. E eu não vou abrir lá agora, tá? Então, outro detalhe é que há uma frustração lá dentro. Tudo aqui é atingido, golpeado pelo tempo, pelas, vamos dizer assim, as intempéries da vida. Tudo, o mundo está marcado, na estampa deste mundo está lá escrito, o mundo passa. E passa, irmãos. Você tem uma coisa que você ama aqui. Amanhã aquilo ali vai perdendo o seu brilho. Você compra um carro zero, um cheirinho de carro novo ali, mas depois o cheiro vai desaparecendo. Você percebe que tudo que temos aqui tem um valor de utilidade. Passou disso, não serve. Tudo neste mundo passa. A comida boa que nós vamos comer agora no almoço entrou aqui. Vocês sabem as funções do nosso corpo. Acabou. Temos que voltar de novo. Então, se você pensar, ninguém é melhor. O que ganha em abundância não supera aquele que ganha pouco, porque no corpo precisa só exatamente aquilo que precisa. Não tem um elemento de justiça na sociedade, de tal maneira que ninguém é melhor, ninguém vive melhor. Às vezes aquela pessoa que está vivendo lá em cima, que muitos ficam até com inveja, termina morrendo mais cedo do que outro que fica ali comendo pouca coisa. A vida é assim. Outro detalhe é que a vida dos crentes, desde a conversão,
é uma vida de esperança. Olha, Paulo salienta isto, mas salienta mesmo, em 1 Coríntios capítulo 15. Por que ele salientou isto? Porque quando, veja bem, presta atenção nesses detalhezinhos. A gente precisa observar detalhes. Se a igreja coloca algum veneninho de heresia naquilo que ela crê, ela desfaz o conteúdo de esperança. Vocês perceberam? Foi assim com a igreja, as igrejas da Galácia. Elas foram voltando, quer dizer, voltaram a atenção e o coração para os ensinos dos judaizantes. Vocês têm que voltar para a lei, têm que guardar o sábado, não pode comer carne de porco, coisas assim. Vocês têm que circuncidar seus filhos. Eram crentes gentios que estavam ouvindo mensagens dos judaizantes. Sabe o que aconteceu? Começaram a ficar orgulhosos. E o sentido de luta, de guerra, acabou. A esperança sumiu. O evangelho, quando ele é realmente o evangelho, ele é centralizado nesses 3 pilares da vida cristã: fé, esperança e amor. Se colocar fé, amor e esperança, ainda melhor. Veja bem, porque são os 3 pilares da vida. Vida cristã é pela fé, vida vivenciada dia a dia é pelo amor, e quando olhamos para o futuro, esperança. Foi isso que Paulo falou. Quando nós tiramos a glória de Cristo da igreja, perde a esperança. Há muito barulho, muita alegria, muito beijinho para lá e para cá, muito pulos, mas não tem esperança. Sabe por quê? A Bíblia diz: Cristo em vós, esperança da glória. Tirou esse sentido, queridos irmãos, nós começamos a querer coisas do mundo. Nós começamos a nos envadecer, abandonamos a Bíblia, queremos um cristianismo mais fácil, queremos uma coisa melhor, abandonamos a palavra de Deus. Então nós começamos a checar o mundo, começamos a gostar do mundo. Já vê, a crente começa a passar tempo, gastando tempo com filmes, enchendo a vida de lixo e mentira, e depois para tirar aquilo, está vendo? Então nós começamos a gostar do mundo. Então nós simpatizamos com um pouco do evangelho e diz: Deus abençoa a minha vida, abençoa a minha vida. Escute, o Senhor nunca vai fazer isso. Não há bênção para uma ligação iníqua com o mundo, não há. Cristo em vós, esperança da glória. Pronto. Então, se eu não alimentar essas coisas, na realidade, eu começo a ficar embevecido com esse mundo maligno, passageiro. Outro detalhe aqui, irmãos: a salvação bíblica, ela é completa. Não acrescente mais nada. A salvação bíblica é completa. Você vai comer uma comida completa, que tem de tudo que você precisa para o corpo? É difícil, né? Sempre está faltando alguma coisa, né? Mas na salvação, não. Ela é completa. É impressionante. Eu acredito, irmãos, na linguagem bíblica. Quando diz vinho e leite, Salmo 51. O vinho ali está falando de quê? Dos olhos de Cristo. Você vê isso em Gênesis capítulo 49. Está falando da maneira como ele veio, se entregou, para que pudesse mostrar pelo seu sangue o amor. E o leite é coisa maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês rapidamente
porque vale a pena a gente examinar. Gênesis 49, na linguagem de Jacó, quando ele estava beirando a morte e lançou as bênçãos sobre a família dele. Gênesis 49. Veja bem que ele está tratando de cada filho. E quando ele chega a Judá, que é o filho dele, versículo 8, ele diz: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da tribo subiste, filho meu, encurva-se, deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. A palavra Siló aqui no hebraico é paz, ou shalom. Não interrogue, porque o hebraico é assim. Veja, até que venha Cristo, está vendo? Até que venha Cristo, o autor da paz. Veja bem, a ele obedecerão quem? Ele passa de Israel para os povos, obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará os seus pés, as suas vestes, no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Agora veja o versículo 12. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Lembra que a oferta lá em Isaías? Vinde e comei. Qual é que diz lá? Vinho e leite. Está referindo a isso aqui. É Cristo. Seu sangue precioso e sua graça. Está vendo? Aquele elemento de prazer pelo seu povo. Vamos adiante. Então eu estou mostrando para os irmãos que a salvação bíblica é assim. Se eu começar dentro da minha igreja a alimentar o povo com outras coisas, eu desmancho o evangelho. Tá? Então não é função nossa tratar de outras coisas, nem de política, nem de outras coisas. É o evangelho. Outro detalhe, eu quero apenas apresentar o evangelho aqui rapidamente, que o evangelho tem esses 3 elementos: salva da pena, do poder e da presença do pecado. Função do evangelho. Tá? Da penalidade, nós vimos no começo: o Senhor é meu pastor, já livrou. Tá? Não tem mais poder do pecado contra os salvos. Não, pena não. Nenhum crente tem a penalidade sobre a tua testa. Aquela marca 666 já foi tirada da sua testa e da sua mão também. Não tem mais. Cristo pagou, tirou esta condenação que parecia presa ali sem poder sair. Ele arrancou. Também vem do poder do pecado dia a dia. Alguns crentes não sabem disso, porque não entendem a obra da cruz. Isso, se não entendermos o livramento da penalidade eterna, não entenderemos o poder do pecado na vida diária. A Bíblia trata tudo na base da cruz, tudo ali. Eu morri, então não devo nada ao pecado. Está vendo? Eu morri com Cristo. Romanos 6. Para depois, em Romanos 8, dizer: não devo nada. O pecado vem: oi, Davi, vem para cá novamente. Não devo nada. Não devo nada ao diabo, nem à carne, nem ao mundo. Então é pelo poder do Espírito. Então quando você faz no poder da carne, você é derrotado. Hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo. Hoje você está espiritual, amanhã está carnal. Está vendo aqui o que acontece? Então quando faz no poder do Espírito, pela fé, entendendo a obra da cruz, então você vai ter vitória.
E então, em terceiro lugar, aparece o quê? Livramento da presença. Então a Bíblia conduz assim: um dia eu sairei daqui, um dia eu sairei da guerra, um dia eu entrarei assim, por assim dizer, num piquenique eterno. As mansões celestiais não estão aqui, estão lá na glória. É isso que ele diz: e habitarei na casa do Senhor. Vamos adiante. A vida dos crentes envolve o quê? Certeza. E não a incerteza. Então cuidemos com esse evangelho perigosíssimo, que destrói a glória da cruz, e então com efeito vai destruir a glória do dia a dia, o viver. Se você vive com medo de perder a salvação, é porque você não entendeu a glória da cruz. É preciso entender lá o que aconteceu lá. Cristo não morreu na cruz pelo seu povo para possibilitar a salvação. Ele nunca vai dizer para os salvos: olha, cuide para não cair de novo, senão você vai perder. Não. Salvação é salvação. Se um salva-vida na praia tira alguém que está morrendo lá, ele não vai pegar a pessoa de novo e colocar lá: opa, fica aí, depois se precisar clama de... Não tem isso. Salvação é salvação. Mas o dia a dia é incrível, e a Bíblia mostra com que poder Cristo nos deu, nos colocou o seu Espírito. Os crentes de hoje desconhecem o que é o terror da nossa fraqueza. Se você brincar com a carne, você vai tombar. Se não nos humilharmos e depositarmos nossa vida na inteira dependência de Deus, a graça não agirá. É quando sou fraco que eu sou forte. Isso aqui é importantíssimo. Quando eu vejo algum crente falando: eu vou para a igreja no domingo, pode esperar que ele não virá, porque está falando na carne. Ele não está na dependência de Deus. Nós somos completamente fracos. E ao chegar no final, naquele momento final, o crente que está estruturado na Bíblia, ele vai olhar para o seu Senhor, que o salvou. Eu tenho falado sempre para a minha igreja: da cruz puxa um fio de ligação, que liga com o crente no dia a dia e até na hora final. Olha os santos de Deus que partiram vitoriosos. Outro detalhe, queridos irmãos, esta é a mensagem de todo o Salmo. Você pensa: mas isso aqui é só para o Novo Testamento? Não, é para o Velho Testamento todo, porque os santos de Deus no Velho Testamento, eles miravam o quê? A ressurreição. Eu falei de Abraão, eu falo de Moisés, porque Hebreus conta que ele deixou os prazeres do Egito. Ele poderia ser um monarca impressionante, mas ele deixou tudo para sofrer com o povo de Deus. Está vendo aqui? O trabalho do crente está junto com os irmãos simples da igreja, lutando. Moisés foi assim: vou sofrer com o meu povo. Ele pensava no galardão. Nota, ele não estava pensando na salvação. Ele era salvo. Ele pensava no galardão que ele teria. Então o sofrimento aqui valeu a pena? Valeu, por um galardão glorioso no céu. Mas eu vou mostrar para vocês mais o que a Bíblia fala. Eu poderia divulgar isso aqui no Velho Testamento por muito tempo, mas não faço agora. Eu vou pedir para os irmãos voltarem para o Salmo 73. 73. Esse salmo aqui é interessante. É o salmo que conta como o crente é susceptível à queda. Está ali aquele irmão Manuel, tá? E ele está ali impressionado com o mundo,
Olha, aquele fulano de tal jogou na loteria. Olha quanto ele ganhou. E eu estou aqui vivendo com um mísero salário. Tá? Ele começa a impressionar-se com o mundo. Ele diz, puxa vida, eu gostaria de ter aquilo que fulano de tal tem. Olha como ele sai de carro, como ele fuma e bebe. Ele não está nem aí com oração. Ele está todo mundo olhando para ele. Olha o que ele tem, eu gostaria de ter também. Esse é um cenário que a gente vê quase todo dia, né? Então ele, o Manuel, como crente, ele começou a cair. Essa é a história do Salmo 73. Ele começou a olhar. Falou, o que eu vou fazer? Eu estava pensando que eu estava assim. Mas até, olha o que ele diz. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Está vendo como o pecado tem um efeito desastroso na vida da gente? Ele engana a gente. Mas quando você volta para a Bíblia, eu diria para um crente hoje, venha para a igreja. É a sua igreja onde o pastor, ele trabalha a semana inteira para preparar o melhor alimento para a igreja. Então venha para a igreja, leia a Bíblia durante a semana, não esconda a Bíblia lá, não deixa lá tentando, achando que a sua Bíblia lá vai espantar maus olhados e trazer sorte. Isso é coisa de superstição. Tá? Ele diz, eu digo, volte para a palavra de Deus. Foi assim que o salmista fez. Aí então ele começou a entender a situação. Versículo, eu vou pular aqui assuntos importantes. Versículo 23. Todavia, estou sempre contigo. Olha como ele voltou para ver a mão de Deus. Ele falou, Deus não me abandonou. Eu sou uma criancinha. Ele diz, tu me seguras pela minha mão direita. Interessante, né? Como a gente faz com uma criança. Quando eu fui há pouco tempo ver meus netos lá, fui com minha esposa, ver meus netos lá em Blumenau, eu pude segurar na mão deles, ensinar o pequenino a andar, né? Não somente segurava ali, mas carregava. Mas é assim que Deus faz com o povo dele. Ele diz, não vai adiante, eu estou segurando você. Mas eu vou ali adiante, ali tem mais riqueza. Não, ele puxa para cá, está vendo? Ele segura. Aí ele diz o quê? Tu me guias, versículo 24, com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Está vendo aqui? Esperança. Me recebes na glória. Aí ele acrescenta, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza mais na terra. Está vendo? Então Cristo não foi uma mera figura que ficou isolada lá no espaço. Quem tenho eu no céu? Ele está lá. E agora eu vou viver a vida aqui. Não, eu me comprazo. Aí ele usou as mesmas palavras que Deus usou a respeito do seu filho. Esse é meu filho amado, nele tenho prazer. Ele diz, me comprazo aqui. Jesus Cristo é melhor. Foi assim que aquele homem escreveu o hino que nós conhecemos. Jesus é melhor que ouro e bens. Ele perdeu tudo que tinha. Jesus é melhor. Então esse é o ensino da glória eterna. Deus não quer que nós andemos pelo deserto até a peregrinação carregando peso. Os fardos deste mundo atrapalham a gente a andar. Então ele tira. Ele tira. Às vezes ele dá uma coisa a mais para nós, mas depois ele tira. Ele quer que andemos levemente. Carregue apenas, por assim dizer, o pão, a água e a roupa do seu corpo. Tá? Porque tem surpresa lá para vocês. A glória eterna há de vir. Então, queridos, esta é convicção. O que o salmista diz? E habitarei. Ele diz, talvez, vai depender de mim. Ele não diz isto. Ele diz, e habitarei. Isso é plena convicção, queridos irmãos. Salvo
salvo, Cristo em vós, esperança da glória. Será que deu para a gente checar essas coisas? Vamos adiante. Eu tenho alguns minutinhos, eu quero entrar no segundo ponto aqui, porque eu tratei no primeiro ponto, palavras que mostram que os santos estão numa jornada. Eu tentei mostrar isso para vocês. E aqui eu sei que os irmãos estão enfrentando as mesmas coisas. Nós somos iguais, irmãos. Apesar da diferença que nós temos em termos de vida, assim, eu moro naquela casa, você mora, condição sua, como é que você vive? Deus fez tudo assim. Tá? Aquele irmão mais pobre, aquele irmão mais... diferentes. Os santos de Deus são diferentes aqui. Então todos trabalham nas mesmas circunstâncias. Nós estamos juntos pelo deserto até chegar lá no céu. Agora eu quero falar sobre essa plena convicção. Primeiro, elas explicam, essas palavras, o real significado prático da segurança eterna do salvo. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque há também não somente o perigo com aqueles que creem que perdem a salvação. Essa é uma doutrina herética. Perda da salvação não é bíblico. Salvação custou preço de sangue para que os santos fossem livres para sempre. Não tem mais penalidade eterna. Por outro lado, tem aquela certeza perigosa, aquela salvação barata. Jesus salvou, morreu por você, quer aceitar Jesus? Quero, então você está salvo. Espera um pouco. Tem verdade e tem mentira nisso. Por quê? A verdade vem com o fato de que Jesus salva mesmo. Se eu for na casa de fulano de tal, está ali uma alma angustiada, que quer a salvação, leva para ela se converte ali e salva, imediatamente. O perigo está em levar uma certeza para quem Deus não deu. Para uma salvação, quando nunca houve no coração invocação. Quando a pessoa nunca teve fome do pão da vida, nunca teve sede da água da vida, nunca. Nem transparece isso. Eu já lidei com casos assim, com pessoas assim. Parecia que o sorriso deles de salvação genuína, mas logo mostra. É aquela semente que entrou, encontrou a pedrinha lá embaixo, morreu. Começa bem, mas o amor ao mundo, puxa, oh mundo terrível. O homem sem salvação, ele é agarrado ao seu mundo, aos seus anseios terrenos. Ele é agarrado. Ele deixa tudo que é de valor eterno por causa dos valores temporários. Ele troca a excelência pelo bom e nem percebe que está trocando o ouro pelo lixo. Que coisa! Então, há cuidado aqui. Que se você diz que tem certeza de salvação, porque alguém lhe deu essa certeza, você está em perigo. Você logo verá que há uma incerteza dentro de você. Qual a razão? A razão eu já até falei algumas vezes, mas vale a pena repetir algumas coisas que são importantes. Uma é que salvação verdadeira, a convicção de perdão e justificação é feita por Deus. Eu apresento. Tá? Tem algumas pessoas, crentes, que devido ao fato delas terem aprendido erradamente em algum lugar, elas querem aprender a verdade. Então elas vão à busca daquilo, porque elas amam o Senhor. Tá? O outro fato, irmãos, é que esta certeza, ela é cravada no coração pelo Espírito. Salmo 32 fala sobre isso. Logo eu vou pregar sobre o Salmo 32 aqui. Mas o Salmo 32 fala
Bem-aventurado o homem cujo espírito não há dolo, não há engano lá dentro. Ele pensa que é, mas não é. Está vendo aqui? Então, é mistério a obra de Deus. A glória e a certeza dessa salvação é necessário, porque vão vir dias maus, vão vir as assolações da vida, vão vir os momentos que você tem que passar pelas cavernas escuras, e você vai pensar o quê? Vão vir os desejos da carne, o mundo vai rugir no seu ouvido. Então a certeza, ela deve ser algo de Deus. Eu já vi muitos vivendo no pecado e garantindo certeza de salvação. Vivendo no pecado. Ora, bola, a Bíblia não ensina isso. Cristo não é ministro do pecado. Ele não veio para pastorear bodes, ele veio pastorear suas ovelhas. É a glória dessa tão grande salvação. Os santos de Deus, pode olhar para eles, são fracos, susceptíveis a cair, mas eles estão constantemente orando, aprendendo da Bíblia, eles deixam invadir a força da graça nas suas fraquezas. É assim que eles ganham força. É assim os crentes. Às vezes tombam, mas eles ouvem o conselho, ouvem o seu pastor, vão na igreja, querem crescer. Alguns chegam a cair terrivelmente, mas quando voltam chorando, angustiados, estão prontos a sofrer as consequências dos seus pecados. Não há nenhum incentivo, não há nenhum caminho assim aberto para o pecar. Não, na Bíblia não. Acontece por acidente na vida do crente. Mas eles amam santidade de vida. Eles andam rumo ao céu. E é isso que nos ensina o Salmo 23, uma ovelha glorificada. E eu quero tratar sobre isso no próximo domingo, com a bênção e a graça de Deus. Minha esperança é que aquilo que eu dei para vocês neste momento seja maravilhosamente recebida. Nós não temos uma salvação hipotética. Não há. Talvez. Salvação é clara. Os salvos. A Bíblia não dá incerteza, ela dá certeza aos salvos. E eles firmam na rocha. Nosso navio está ancorado. E a âncora está no céu, não lá embaixo. E que esta mensagem revigore os corações daqueles que me ouvem. E se você que não é crente está à busca dessa tão grande salvação, ei-la à sua disposição. É pão e água. Você tem sede? A Bíblia diz: vinde. Jesus diz: vinde a mim e beba. Coma o pão da vida e nunca mais terá fome. Beba da água da vida e nunca mais terá sede. Foi essa salvação que todos os santos que estão no céu conquistaram em Cristo. E os que estão na terra também conquistaram.